Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco este 17 de outubro, 29º domingo do Tempo Comum. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, os amigos de Timor-Leste no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Temos uma significativa presença de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro. Tempo bom esta manhã de domingo em Roma, na Praça São Pedro, neste momento no Vaticano, 16 graus centígrados, 63% de umidade relativa do ar. Neste momento é enquadrada a janela do Palácio Apostólico, aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver neste momento, e dentro de instantes o Santo Padre estará somando a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana. Ressaltamos que esta manhã o Santo Padre já presidiu uma Santa Missa na Basílica de São Pedro, celebração eucarística na qual tivemos ordenações episcopais. Foram ordenados Dom Guido Marini e Dom Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Dom Guido Marini, que por 14 anos foi o mestre das cerimônias pontifícias e que em 29 de agosto passado, foi nomeado pelo Papa Bispo de Tortona e neste domingo, então, foi ordenado pelo Santo Padre nesta missa desta manhã. O outro a ser ordenado bispo, como dissemos, foi Dom Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Ele é chileno e em 8 de setembro passado foi nomeado secretário da Congregação para o Clero. Portanto, é o novo secretário da Congregação para o Clero que hoje, juntamente com Dom Guido Marini, recebeu também a ordenação episcopal. O Santo Padre lembrou que o episcopado é o nome de um serviço, não de uma honra. Propôs uma reflexão sobre a responsabilidade eclesial do bispo. Entre outras coisas, o Papa fez uma série de exortações a respeito justamente desta missão do bispo. Entre outros, disse: anunciem a palavra em qualquer ocasião, oportuna e inoportunamente. O Papa pediu a eles proximidade, lembrando que, aliás, a proximidade é o traço mais característico de Deus. Por favor, disse o Papa, não abandonem esta proximidade, citando as 4 proximidades do bispo: proximidade a Deus, proximidade aos bispos, aos irmãos no episcopado, proximidade aos sacerdotes, particularmente, portanto, ao próprio clero, e proximidade ao santo povo de Deus, pedindo que eles vivam constantemente na oração, lembrando que a primeira tarefa do bispo é rezar com o coração, rezar. Disse o Papa: se o bispo está muito atarefado e não tem tempo para rezar, deixe o que está fazendo e reze, porque esta é por primeiro a missão do bispo. As outras coisas vêm depois. A primeira tarefa do bispo é rezar e rezar com o coração. Mais uma vez enquadrada a janela do Palácio Apostólico, o Santo Padre acaba de... Nesse momento descortinam-se, abrem-se as cortinas. Agora sim, o Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, acena para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Ouçamos a seguir a sua alocução que precede a oração mariana. Acompanhemos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia de hoje conta que 2 discípulos, Tiago e João, pedem ao Senhor que um dia se sentem com Ele na glória, como se fossem primeiros ministros, algo parecido. Mas os outros discípulos os ouvem e ficam indignados. A este ponto,
Jesus, com paciência, lhes oferece uma grande lição. E é a seguinte: a verdadeira glória não se obtém elevando-se acima dos outros, mas vivendo o mesmo batismo que ele, Jesus, receberá pouco depois em Jerusalém. Isto é, a cruz. O que isso significa? A palavra batismo significa imersão. Com a sua paixão, Jesus se imergiu na morte, oferecendo sua vida para nos salvar. Sua glória, a glória de Deus, é, portanto, amor que se torna serviço, não poder que procura dominar. Não poder que procura dominar, não, é amor que serve. Por isso, Jesus conclui dizendo aos seus e também a nós: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servidor, vosso servo. Para se tornar grande, deveis trilhar no caminho do serviço, servir os outros. Estamos diante de duas lógicas diferentes. Os discípulos querem emergir e Jesus quer se imergir. Detenhamos-nos sobre estes dois verbos. O primeiro é emergir. O que significa? Expressa aquela mentalidade mundana, a qual somos sempre tentados. Viver todas as coisas, mesmo as relações, a fim de alimentar nossa ambição, escalar os degraus do sucesso, alcançar posições importantes. A busca do prestígio pessoal pode se tornar uma doença do espírito, mascarada mesmo por trás de boas intenções. Por exemplo, quando por trás do bem que fazemos e pregamos, na verdade buscamos apenas a nós mesmos e nossa própria afirmação. Portanto, seguir adiante e escalar. Isto também na igreja vemos, hein? Quantas vezes nós cristãos que devemos ser os servidores, buscamos escalar, seguir adiante. Portanto, precisamos sempre verificar as verdadeiras intenções do coração para nos perguntar: por que levo adiante este trabalho, esta responsabilidade? Para oferecer um serviço ou ser notado, louvado e receber elogios? Esta lógica mundana, Jesus contrasta com a sua. Em vez de se elevar acima dos outros, descer do seu pedestal para servi-los. Em vez de se elevar acima dos outros, mergulhar-se na vida dos outros. Estava vendo? No programa A Sua Imagem? Aquele serviço da Caritas, a fim de que a ninguém faltasse o alimento. Preocupar-se com a fome dos outros. Preocupar-se com as necessidades dos outros. São muitos necessitados hoje, e depois da pandemia, mais ainda, olhar e abaixar-se, inclinar-se no serviço e não buscar elevar-se, escalar-se para a própria glória. Eis então o segundo verbo, imergir-se. Jesus nos pede para mergulharmos. Como imergir-se? Com compaixão na vida daqueles que encontramos. Estávamos vendo a fome, mas nós pensamos com compaixão na fome de tanta gente? Quando nós estamos diante do alimento, que é uma graça de Deus, que nós podemos nos alimentar, há tanta gente que trabalha e não consegue ter o alimento suficiente para todo o mês. Pensemos nisso. Imerja-se com compaixão. Ter compaixão não é um dado de enciclopédia. Famintos são esses tantos. Não, são pessoas. Eu tenho compaixão pelas pessoas
com compaixão na vida daqueles que encontramos, como Jesus fez comigo, com você, com todos nós. Aproximou-se com compaixão. Olhemos para o Senhor crucificado, imerso profundamente em nossa história ferida, e descobramos a maneira de fazer as coisas de Deus. Vemos que Ele não ficou lá em cima, no céu, olhando de cima para baixo, mas abaixou-se para lavar nossos pés. Deus é amor e o amor é humilde. Não se eleva, mas desce como a chuva que cai sobre a terra e traz vida. Desce para servir. Mas como fazer para nos colocarmos na mesma direção de Jesus? Como passamos do emergir para o imergir, da mentalidade do prestígio mundano para a do serviço cristão? É preciso compromisso, mas não é suficiente. É difícil sozinho, para não dizer impossível. Mas temos uma força dentro de nós que nos ajuda. É a do batismo, daquela imersão em Jesus que já recebemos por graça e que nos orienta, nos impulsiona a segui-lo. Não a buscar nosso próprio interesse, mas a nos colocarmos a serviço. É uma graça. É um fogo que o Espírito acendeu em nós e que deve ser alimentado. Peçamos hoje ao Espírito Santo que renove em nós a graça do batismo, a imersão em Jesus, em seu modo de ser, para ser mais servidor, para ser servos, como Ele foi para nós. E rezemos a Nossa Senhora. Ela, embora fosse a maior, não tentou se destacar, mas foi a humilde serva do Senhor e está totalmente imersa a nosso serviço para nos ajudar a encontrar Jesus. E concepi Spiritus Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Ed abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tua incarnazione in coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Amen. Ouçamos a seguir a saudação do Santo Padre aos fiéis, grupos presentes, queridos irmãos e irmãs. Hoje, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre marca encontro com paróquias, escolas, famílias para uma iniciativa de unidade de paz, 1 milhão de crianças para recitar o terço. Encorajo esta campanha de oração, que este ano, de modo particular, se confia à intercessão de São José. Obrigado a todas as crianças e meninos e meninas que participam. Muito obrigado.
Ontem, em Córdoba, na Espanha, foram beatificados os sacerdotes Juan Elias Medina e 127 companheiros mártires, sacerdotes, religiosos, seminaristas, leigos e leigos, assassinados por ódio à fé durante a violenta perseguição religiosa nos anos 30 na Espanha. A fidelidade deles conceda a todos nós, especialmente aos cristãos perseguidos em várias partes do mundo, a força de testemunhar com coragem o Evangelho. Um aplauso aos novos beatos. Na semana passada, foram realizados vários atentados, por exemplo, Noruega, Afeganistão e Inglaterra, que provocaram numerosas mortes e feridos. Expresso minha proximidade aos familiares das vítimas e peço, por favor, que abandonem o caminho da violência, que é um perdente, que é uma derrota para todos. Recordemo-nos que violência gera violência. Saúdo todos vocês, romanos e peregrinos de vários países. Em particular, saúdo as irmãs Medei, que celebram seu capítulo geral. A Confederação dos Pobres Cavaleiros de São Bernardo de Claraval, os empreendedores africanos reunidos para seu encontro internacional, os fiéis de Este, Cavallino, Cavafio em Veneza, os jovens do Crisma de Cassignano. Saúdo e abençoo a peregrinação ecumênica para a justiça ecológica, formado por cristãos de várias confissões, partidos que partiram da Polônia em direção à Escócia, com destino à Escócia, por ocasião do encontro de cúpula COP26 para o clima. A todos vocês desejo um bom domingo. E por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. O Papa acena ainda da janela do Palácio Apostólico para os fiéis presentes na praça, antes de, então, deixá-los. Os fiéis, então, que respondem com aceno, despedindo-se do Santo Padre, que quis lembrar esta iniciativa de ajuda à igreja que sofre, dessas crianças que rezarão o terço, esta iniciativa, lembrando também os beatificados na Espanha, ontem, Juan Elias Medina e 127 companheiros mártires, eles que foram então perseguidos pela guerra civil na Espanha entre 1936 e 1939, e a Diocese de Córdoba foi então cenário daquele martírio por ódio à fé em 3 vicariatos, e que, portanto, ontem foram então beatificados Juan Elias e estes 127 companheiros mártires, com a missa presidida pelo cardeal Marcelo Semeraro, ontem, ele que é o prefeito da Congregação das Causas dos Santos. O Santo Padre lembrou ainda a vários atentados em diferentes partes do mundo, fazendo mais uma vez o apelo em favor da paz e que abandonem o caminho da violência. O Santo Padre quis ressaltar ainda na locução que precedeu a oração mariana, que Deus é amor e o amor é humilde, não se eleva, mas desce como a chuva que cai sobre a terra e traz a vida. Assim, amigo ouvinte, telespectador e internauta, não nos resta que agradecer a você que esteve conosco, desejando um bom domingo. Mas a todos, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.